Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, quais são os objetivos da nossa aula? Revisar o conceito de eletroquímica, revisar os componentes, o funcionamento e as reações da pilha de Daniell, relembrar os conceitos sobre eletrólise, identificar os tipos de eletrólise, relembrar as diferenças entre pilha e eletrólise e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntas da nossa aula? Você se recorda dos conceitos de pilha e eletrólise? Você sabe dizer quais os benefícios esses inventos trouxeram para a sociedade? Então vamos relembrar as definições. Então a eletroquímica é a subdivisão da físico-química que possui como objetivo estudar as reações químicas que ocorrem com transferências de elétrons, assim como as transformações de energia química em energia elétrica e vice-versa. O estudo da eletroquímica compreende dois processos que são pilhas e eletrólise. Então as pilhas ou células eletroquímicas ou ainda células eletrolíticas podem ser definidas como sendo dispositivos capazes de transformar a energia química em energia elétrica por meio das reações espontâneas de oxirredução ou redox. E o que são reações de oxirredução ou redox? Você se recorda desses termos? Então, de maneira resumida, uma reação de oxirredução ou redox é um processo químico que ocorre por meio da transferência de elétrons. E na nossa pilha de Daniell, então a gente tem a representação aí, né, do funcionamento dessas reações de oxirredução, da transformação da energia química em energia elétrica. Olha só. Então a pilha de Daniell ela é composta por duas cubas eletroquímicas ou semicélulas, né, que são os recipientes, aqui, né, os vidrinhos, né, que contêm as soluções aquosas dos sais. Por um eletrodo de zinco metálico, então uma plaquinha de zinco metálico, que é o ânodo, que é a parte negativa, mergulhado no eletrólito, ou seja, na solução aquosa do sulfato de zinco. Então o eletrodo de zinco está mergulhado no sulfato de zinco e corresponde à parte negativa da pilha. E o outro eletrodo, que é o de cobre metálico, é o cátodo, que é a parte positiva, e ele está imerso, né, dentro de uma solução aquosa de sulfato de cobre. Os dois eletrodos são unidos por um fio metálico e as duas soluções de eletrólitos são unidas por uma ponte salina. Então a gente tem o fio metálico, né, unindo as placas e a ponte salina unindo as soluções. Tá? Então aqui em cima a gente tem um voltímetro, que é utilizado para medir a tensão elétrica da pilha. Pode ser utilizado um multímetro também, né, que vai dar as informações de tensão, mas eu posso estar ligando esses dois fiozinhos condutores aqui numa lâmpada ou num outro tipo de equipamento que eu tenha a energia elétrica produzida e encaminhada através desses fios. O ânodo, então, né, que é o polo negativo da pilha, aonde vai ocorrer o quê? O processo da oxidação, né? O cátodo, que é o polo positivo, onde vai ocorrer o processo da redução. A ponte salina, que está aqui, né, no meio, trata-se de um tubo no formato de U, preenchido com uma solução aquosa concentrada de cloreto de potássio, que é o KCl. As extremidades do tubo elas são completadas com um algodão, né, são fechadinhas ali, e a função da ponte salina é a migração dos íons entre as soluções dos eletrodos. Então vai ter migração de íons na ponte salina. Tá? O eletrodo, então, é superfície sólida condutora que possibilita a troca dos elétrons, né? E o sentido da corrente elétrica é sempre do ânodo para o cátodo, tá? Então, do ânodo para o cátodo, a gente tem o circuito. Quais são os princípios do funcionamento, então, dessa pilha? Então, o primeiro princípio aqui, que é da oxidação que ocorre no ânodo, então é o polo negativo, que vai perder os elétrons, aumenta o valor do NOx, porque está perdendo carga negativa, ocorre a corrosão do eletrodo, então ele vai, né, corroer, né? E a massa dele vai ser diminuída, então vai diminuir a massa, ele vai ficar menorzinho. O segundo princípio, que é a redução no cátodo, o cátodo é o polo positivo. Ele vai ganhar os elétrons, vai diminuir o NOx, então está ganhando carga negativa, por isso o valor do NOx diminui. Vai ocorrer a deposição no elétron, ou seja, aumentar a massa. Então esse eletrodo ali ele vai ficar maior, né?
Então a gente pode colocar de maneira genérica assim, né? Vendo a corrosão que acontece aqui na parte negativa no ânodo, no zinco, a deposição aqui está aumentando o tamanho aqui da plaquinha do cobre, que é a parte positiva. O circuito aqui mostrando o caminho dos elétrons, que vai do negativo para o positivo, e a ponte salina, onde estão migrando aqui os íons. As semi-reações, né, das nossas pilhas são as seguintes. Então, no ânodo ocorre a semi-reação de oxidação do zinco, né, do nosso zinco metálico, que é o zinco 0, ele vai para zinco mais 2 e os 2 elétrons perdidos lá depois da seta. No cátodo ocorre a semi-reação de redução do cobre, né, em solução. Então, esse cobre da solução ali, ele vai ter os seus 2 elétrons aqui na parte dos reagentes. De cobre mais 2, ele vai para cobre 0. O somatório das duas semi-reações vai me dar a equação global da oxirredução e a gente elimina aqui os elétrons que não fazem parte dessa equação, contanto que eles estejam com os mesmos valores. Então, se perdeu 2 elétrons, tem que ganhar 2 elétrons. É muito importante que esteja balanceado a quantidade dos elétrons ali também. De maneira resumida, então, a gente tem o seguinte, ó. O eletrodo negativo, que é o ânodo, perde o elétron, sofre oxidação, ocorre a corrosão da lâmina do zinco, a massa da lâmina do zinco diminui, o NOx aumenta e a concentração do íon na solução aumenta. No eletrodo positivo, que é o cátodo, a gente tem um ganho dos elétrons, passa a sofrer redução, ocorre a deposição na lâmina, a massa do cobre vai aumentar nessa lâmina, o NOx diminui e a concentração da solução diminui. E a representação de uma pilha, segundo a IUPAC, que é o órgão que normatiza a química, obedece à sequência. Então, quando eu for escrever, eu vou colocar sempre ânodo, né, o metal, barra, solução do ânodo, 2 barras, solução do cátodo, 1 barra, o cátodo do metal. Então, na pilha do Daniel, segundo a nomenclatura, vai ficar assim, né? Zn0 sólido, barra, Zn mais 2 aquoso, 2 barras, cobre mais 2 aquoso, 1 barra, cobre 0. As 2 barras representam a ponte salina ou a membrana porosa, a divisão das células, né? Isso está para um lado lá e isso está para o outro lado das nossas células eletroquímicas. E 1 barra sozinha indica a interface entre o eletrodo e a solução aquosa do sal correspondente. Lembrando, né, que o eletrodo do zinco está na solução onde tem zinco. O eletrodo do cobre está dentro da solução onde tem cobre. Vamos fazer a atividade 1 agora para fixar os nossos conhecimentos? Então, olha só. Essa atividade está dividida em 2 partes e eu vou deixar um pouquinho a tela em cada uma delas para que você possa ler e observar a figura para responder direitinho. Então, quando a pilha mostrada a seguir está em funcionamento, a barra de chumbo vai se desgastando e a de prata vai ficando mais espessa. No início do experimento, as 2 barras apresentavam as mesmas dimensões. Para essa pilha, determine, letra A, a equação da semi-reação de oxidação e redução, letra B, a equação química da reação global, e a letra C, o sentido da corrente elétrica. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, a semi-reação do ânodo, né, Pb sólido, formando Pb, 2 mais aquoso, mais 2 elétrons. A semi-reação do cátodo, então, da prata, 2Ag, 2 mais aquoso, mais 2 elétrons, formando 2 pratas sólidas. Veja o balanceamento, note que o número de elétrons está igual nas duas semi-reações. A reação global, então, é o somatório dessas duas, eliminando os elétrons, né? Então, a gente tem o Pb, né, sólido, 2Ag, 2 mais aquoso, 1 Pb, 2 mais aquoso, mais 2 Ag sólido. E o C, os elétrons, movimentos do ânodo, eletrodo de chumbo, para o cátodo, eletrodo de prata. Então, sempre do negativo para o positivo. Vamos falar agora sobre eletrólise. Então, qual é a definição de eletrólise? Nas aulas anteriores e nos slides anteriores, a gente falou da definição de pilha, que ocorre uma semi-reação, né? Falamos sobre os impactos, falamos sobre, né, as decorrências do descarte inadequado nas nossas últimas aulas. As pilhas são mini usinas portáteis, pois funcionam por meio de reações espontâneas de oxirredução. Já a eletrólise é um outro campo, né, da eletroquímica e é um processo inverso do que acontece nas pilhas. Isso é, a eletrólise ocorre por meio de uma reação que não é espontânea, mas também é de oxirredução. A energia elétrica é transformada em energia química. Na eletrólise, diferente do que ocorre nas pilhas, é preciso fornecer uma corrente elétrica mediante um gerador, né, que pode ser ligado direto na tomada ou pode ser uma pilha, né, que esteja fornecendo a energia para que a eletrólise funcione. O termo eletrólise deriva do grego electron, de eletricidade, e lise, que significa decomposição. Assim, pode-se dizer que eletrólise é a decomposição de uma substância por meio de uma corrente elétrica que passa nessa solução. Então, a gente tem uma corrente elétrica que vai causar a separação dos componentes que fazem parte da substância. Na eletrólise, o polo negativo é o cátodo e nele vai ocorrer a redução. E o polo positivo é o ano-oxidação. Então, os termos, né, cátodo, ânodo, são os mesmos que a gente usou para pilha, mas o significado é diferente, né? Então, na eletrólise, o polo negativo é o cátodo e vai ter a redução, e o polo positivo a gente chama de ânodo, oxidação. Lembrando que uma reação é o inverso da outra, então a gente inverte aí, né, o sentido do que acontece em cátodo e ânodo positivo e negativo. O fluxo da corrente ocorre do cátodo para o ânodo, né? E veja só, o cátodo é o polo negativo, então continua sendo do negativo para o positivo, mas é do cátodo para o ânodo. Para que a reação de oxirredução aconteça, é preciso que o sistema esteja ligado a uma bateria, uma pilha, um gerador, e sabemos que nas pilhas o sentido da corrente é do ânodo para o cátodo e que os polos são ligados dessa forma aqui, né? Como a gente estava olhando nas nossas slides anteriores. O eletrodo negativo, o ânodo da pilha, fica ligado ao eletrodo negativo do cátodo da eletrólise. Então, o negativo da pilha fica ligado no negativo da eletrólise. Assim como o eletrodo positivo da pilha, né, que é o cátodo, é ligado ao eletrodo positivo, que é o ânodo, na cuba eletrolítica, né, na eletrólise. Então, o nosso positivo da pilha é ligado no positivo da eletrólise. E ainda na eletrólise tem-se uma única cuba eletrolítica e não há necessidade de uma ponte salina onde é adicionado sólido fundido ou solução aquosa e o esquema vai ficar assim, ó. Então, quando eu tenho uma eletrólise, eu tenho um único recipiente, né, onde eu vou ter os íons fundidos ou em solução aquosa, eletrodos inertes, né, e a ligação das correntes, né, então do ânodo para o cátodo, do cátodo para o ânodo, né, a ligação ali do gerador em relação aos polos da eletrólise. E quais são os tipos de eletrólise? Então, a eletrólise pode ter dois tipos, eletrólise ígnea, que ocorre quando a descarga elétrica acontece em uma substância iônica, sólida, que por meio da corrente elétrica ela passa para o estado líquido. Isso é, a substância iônica fica fundida. E o termo ígneo ou ígnea deriva do latino igneus, que significa ardente ou inflamado. E a eletrólise aquosa ou em meio aquoso é o tipo de eletrólise que ocorre quando a descarga elétrica é realizada diretamente em uma substância iônica que está dissolvida na água e a solução aquosa de um sal ou de uma base, gerando íons positivos e negativos. Então, a eletrólise, né, acontece, pode ser com o composto iônico fundido ou quando ele está em solução aquosa.
Vamos fazer a atividade 2 agora? Cite os usos industriais da eletrólise e comente sobre os seus benefícios. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Então, olha só, a eletrólise possui aplicações em diversas áreas da indústria, como proteção catódica, controla a corrosão de uma estrutura metálica exposta a meios oxidantes, como o mar ou até mesmo o ar atmosférico. O recobrimento com outro metal é feito de forma eletrolítica. A obtenção de elementos químicos, síntese do sódio, do alumínio, do lítio, do berílio, entre outros, acontece por eletrólise ígnea, dos seus minerais. A obtenção de gases, a síntese, a formação do gás cloro, o hidrogênio, acontece por eletrólise aquosa. A purificação de metais como o cobre. A galvanização, que consiste na eletrodeposição de metais como cromo, níquel,
cobre, zinco ou outros, utilizado para a criação de uma camada protetora, né, em superfície aí da peça. Vamos ver um pouquinho agora sobre as diferenças, né, entre pilha e eletrólise. Então, a pilha de Daniell são duas cubas contendo 2 eletrodos diferentes imersos em soluções eletrolíticas. Para que a pilha funcione, é preciso que haja uma ponte salina, que é responsável pelo equilíbrio entre os íons que estão formados ali nas soluções positivos e negativos. Já na eletrólise, há somente uma cuba e os 2 eletrodos estão imersos na mesma solução e não tem ponte salina. E aí a gente tem uma tabelinha mostrando outras diferenças, né? Então, o processo da eletrólise não é espontâneo, na pilha é espontâneo. O ânodo tem saída de elétrons na pilha, né? Saída de elétrons. Ocorre oxidação, corrosão, né? E corrosão, oxidação também na pilha. A diferença é que o ânodo é o polo positivo para a eletrólise e é o polo negativo para a pilha, né? O cátodo, entrada de elétron nos 2 casos, ocorre a redução, também a deposição nos 2 casos, só que o polo negativo da eletrólise é o cátodo e o polo positivo da pilha é o cátodo. E a finalidade, a eletrólise, obter elementos químicos no estado fundamental ou neutro, né? E a pilha tem uma função de alimentar dispositivos eletrônicos. O que nós aprendemos nessa aula? Revisamos o conceito de eletroquímica, revisamos os conceitos, o funcionamento e as reações da pilha de Daniell, relembramos os conceitos sobre eletrólise, identificamos os tipos de eletrólise, relembramos as diferenças entre pilha e eletrólise e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!